E aí, pessoal, aqui é a Gaia Gaia, e hoje vamos falar sobre Cyberpunk Mercenários, Edge Runner, seja como você prefira falar, e por que é uma das melhores séries, assim, dos últimos tempos, e que você deveria assistir. Não vai ter spoiler aqui nesse vídeo, e eu estou com Sirius. Olá, pessoas, e mal posso esperar para eu ganhar meus próprios implantes cibernéticos nesse mundo. Nesse nosso mundo, né? Sim. Que ainda não tá tão ruim quanto Cyberpunk Mercenários. Porque lá... Eu gostaria de ter implantes antes de ver a distopia, mas Ah, ok, quem ok. sabe. E no momento nós estamos brincando com o destino, pra ver o que acontece primeiro. É se é a distopia ou se é só a topia. Utopia não vai acontecer, mas talvez seja só a topia, um pouquinho de hipoglós tópico na pele. Essa piada foi muito farmácia, e farmácia Caralho. foi muito farmacológica. Vamos voltar antes que as pessoas sumam. Então, Sirius, vamos primeiro falar sobre ponto positivo ou ponto negativo pra assistir. Pontos positivos pra assistir ou pontos negativos pra assistir? Eu acho que devia começar pelos pontos negativos, porque, pra mim, eu acho que eles são poucos. De forma Verdade. geral. Sem poder entrar em spoilers, eu acho que são Sim. bem poucos, então acho melhor começar com os negativos. Negativos. É um anime. Não, zoeira. Nossa. Laos. Pontos negativos. Ok, comece, eu tô tentando achar. É uma das melhores séries, literalmente é um 8, 8,5 fácil. Não sei se é um 9, mas um 8,5, 8 é bem provável. Você tem algum ponto negativo acima da sua cabeça? Sem entrar em spoilers é complicado. É, Eu tenho ponto negativo, mas sem entrar em spoilers, então eu tô tentando pensar em alguma coisa. a gente pode entrar... Fala. A gente pode dizer que não, sem spoiler, como por exemplo, os dois últimos episódios a gente achou fraco. A gente pode falar isso. Sim. Não pode, a gente pode até falar que a ação, ok. A ação do anime eu achei fraca. Não necessariamente por sua. Vamos lá, a ação do anime ela é bastante movimentada, ela é bastante frenética, isso dá um senso muito interessante. Tem uns twists muito interessantes, umas reviravoltas muito interessantes, mas a coreografia não é muito boa. Até porque dá pra ver que o orçamento foi bom, mas não foi bom o suficiente para uma boa ação. Não foi Castlevania. Então, tipo, Sim. eles usaram muitos still shots, imagens paradas sendo arrastadas pela tela. É isso que eu ia falar. Dá pra ver que eles não é Castlevania quando eles têm que usar tanta imagem para. Tipo, eu gosto muito da forma como eles usam. Sim. Mas são muitas. Sim, é que eu ia entrar no ponto positivo, mas já que estamos falando de animação, quem animou esse negócio foi o Estúdio Trigger. Não sei se você conhece. Estúdio Trigger foi que fez Gurren Toppen Lagann, FLCL, fez Be Animals, aquele do que foi o anime super começa super bom e fica super bosta. E é claro, o maior dos animes que entra no meu top 3 animes de todos os tempos, Kill la Kill. Eles fizeram Kill la Kill. O anime das roupas. Sim, eu tô ligado. E eles ficaram famosos por conta de Kill la Kill. Por quê? Em Kill la Kill eles também tinham um orçamento baixo e conseguiram fazer um dos melhores animes de ação de todos os tempos com um orçamento medíocre. Então eu imagino quão negativo foi o orçamento deles pra Cyberpunk. Eu acho que foi... Vamos dar uma pausa, eu vou procurar aqui quanto que foi o orçamento de Cyberpunk comparado com o Kill la Kill. Então, após uns bons 15 minutos de procura, a gente descobriu que o budget, o orçamento para animações é bem difícil de achar. Em torno, Castlevania custou entre 200 a 400 mil dólares por episódio. Isso no passado, 2014, que foi a produção, 2015. E foi terminar a série em 2017. Então não dá pra saber exatamente os valores. E que o Cyberpunk Mercenários custou em torno de 3,4 milhões de dólares. Então não deu pra comparar. E Kill la Kill, na época, o estúdio pagou bem menos, porque ele tava começando e agora é um estúdio famoso, então é difícil saber quanto que custaria e por aí vai, e por aí foi. Mas mais ou menos o mesmo valor de Castlevania é o valor que custou Mercenários. E com isso nós podemos concluir que é estranho, porque a ação do Mercenários deveria então ser próxima de Castlevania, mas enfim, é difícil saber. É difícil saber. Eu acho que eles pagaram pela fama também do estúdio do Trigger, que continua sendo um bom estúdio e a animação é maravilhosa, exceto que as lutas que são meio tortas. Isso é um ponto negativo. Que outros pontos negativos nós temos pra falar?
como falamos, os dois últimos episódios são meio tortos, mas a gente não vai entrar em spoiler. O que mais, ô Sirius? Eu acho que não tem nada. Eu não tenho muito mais problema com... Eu tenho alguns pequenos problemas, como, por exemplo, o mundo não foi tão... Sim. É isso, tipo, nós temos alguns problemas com a tecnologia. Assim, o mundo não foi muito desenvolvido. Tipo, eu já conheço Cyberpunk, então pra mim foi muito fácil, mas se você tá meio perdido em Cyberpunk, tipo, você fica pensando, por que essas gangues estão aparecendo toda hora? Cadê a polícia? Cadê as coisas? Tipo, tá muito torto o mundo pra fazer sentido. E a gente tem só que aceitar que o mundo tá num caos. Enfim, A série, ela parte do pressuposto que você já conhece o mundo. E isso é complicado. tem algumas coisas que seria legal. Tipo, ter o clássico, ele assistindo um documentário, assistindo a TV, botando assim. Qualquer coisa, botando que não tem mais político, que não tem mais Estado, ou que tem Estado, mas ele é muito enfraquecido. Alguma coisa. Tipo, faltou 2, 3 minutos de explicação, ajudaria muito. 5 minutos pontuados em conta-gotas ao longo dos episódios ajuda muito. 30 segundos no episódio, 1 minuto em um. E tipo, quando ele tá andando no ônibus, quando tá andando não sei o que, botar o clássico de Evangelho, botar o clássico, você bota um cara no rádio falando, ou então pessoas no ônibus falando, não sei o que, parece que o presidente vai ser trocado de novo por conta das empresas, as empresas não gostaram do presidente, estão pedindo pra trocar. Eles votaram lá na ONU e não sei o que, uma coisa assim, simples, pra mostrar que o mundo virou uma tecnocracia do inferno, corporativa. Uma corporocracia. Corporatocracia. Então, tipo, faltou uns detalhes, algumas coisas. Que pra mim, eu já conheço Cyberpunk desde os anos 2000. Eu conheço o RPG. Que deu a base para o RPG de mesa, que deu a base para o RPG eletrônico, que deu a base para o outro RPG eletrônico. Que tem um RPG eletrônico antes de Cyberpunk 2077. Tem um que foi muito famoso, que é Shadowrun. Que é muito parecido, só que usa magia e elfos e raças mágicas. É meio torto por conta disso, mas ele também é muito bom. E é isso. São pequenos detalhes. Aí tem outros detalhes, como por exemplo, a sexualidade. Ela é bastante expressiva, mas não é tão expressiva quanto de fato é no mundo. Que o Cyberpunk é um exagero de tudo. Violência, sexualidade, não sei o que. Eu achei que também a tecnologia, ao mesmo tempo, ela não é muito explicada, se mostra muito presente, mas não tão presente. Tipo, eu achei poucos robôs, aparecimento de pouco robô, pouco drone. E não tem explicação. Eu esperava algum momento falar, nós não podemos ter mais AIs porque as AIs se corrompem, alguma coisa do tipo. Enquanto que a única menção de AIs é quando tem um episódio que aparece. E ela tava tendo flashback lá falando, porque tem as AIs perdidas lá na antiga internet. Morreu aí. Não fala se todas as AIs estão assim, se só são aqueles daquele lugar, não fala nada. Não. É que ele fala. Isso não é spoiler, viu, galera? É que tem AIs perdidas na internet. Então, tipo, isso é lógico de se acreditar. 2077, você inventa uma AI, joga lá na internet, nem que seja pra zoeira, você pode fazer isso. Então, tipo, hoje em dia já dá pra fazer isso, imagina em 2077. Então, é isso. Tem pouco robô, tem pouco drone. E quando que no jogo tem bem mais. No jogo tem muito robô e muito drone. Eu não entendo por quê. Então... Exatamente, porque eles passam do pressuposto que existe alguma coisa que era pra nós sabermos, mas não falam. Não, mas deveria aparecer. Deveria aparecer uma cacetada de drone voando por aí. Entregando coisa, fazendo coisa. Não, mas é isso. Se dissesse, não podemos ter drones porque aí são mais, não podemos ter aí. Mas isso eles não falam. Mas pode ter aí, existe aí. Inclusive na série aparece bem de leve uma AI que é uma AI de carro. Que é o Delamain. Aparece no anime. Só que é tão sutil que você nem percebe. Então deveria ter aí. Porque no jogo 2077 tem aí. Inclusive uma das plots é de AIs, os carros ganhando consciência.
E que não querendo morrer, não querendo. É tipo, é muito bizarro, que são uns 12 carros que ganham uma independência mais plena e começam a viajar pelo mundo e tem que caçar os carros. Então, tipo, isso existe. Só não é trabalhado no anime. E eu acho estranho. Então, esses são os pontos negativos. Pontos positivos? Tudo. Tudo ou mais. A família e tudo isso aí. Os pontos positivos, os personagens são maravilhosos. A plot é muito boa, exceto nos 2 últimos episódios, que ela dá um choke ferrenho. Ela evolui pra. Ela não vai nem dar. Ela passa da primeira fase pra terceira fase de evolução ruim. É muito torta os últimos 2 episódios. Os personagens são maravilhosos, todos. Os twists são incríveis, que nós não podemos falar nenhum aqui. O que mais você quer falar de ponto positivo? Os twists são incríveis, exceto quando eles falham, exceto quando não tem twists. É verdade. Que é a minha reclamação dos últimos episódios. Sim. O mundo é muito. Tirando a questão da AI e algumas coisas de tecnologia, o mundo é bastante compreensível. É mundo vivo. Dá pra ver que o mundo tem uma rotina, tipo, as pessoas estão fazendo coisas, inclusive mostra o Dave passando nos mesmos lugares várias vezes. E dá pra ver que, tipo, algumas pessoas estão lá, algumas não, dá pra ver que, tipo, algumas pessoas são naquele ponto, outras estão de passar, e dá pra ver que é um lugar orgânico. É quase como se a gente estivesse vendo o jogo. A gente estivesse vendo uma filmagem do jogo do Cyberpunk. Sim. Todos os lugares foram tirados do jogo, né? Sim, não, mas é tipo, o dinamismo da sociedade é quase como se a gente estivesse vendo um frame de uma simulação. Sim, exato. E você vê. Isso também ajuda que é baseado no jogo. E o jogo foram anos de desenvolvimento. Que por sua vez é baseado no jogo de RPG que já existe há 40. Há quase 40 anos. Quase 40 anos. É de 88? Então tem 30 e alguns anos. Então, é um jogo com décadas de desenvolvimento. Uhum. Então, e muitos personagens estão no jogo, tanto eletrônico quanto no jogo de RPG. Então, aí você vê, essa é a diferença de um mundo maravilhosamente bem construído pra um mundo merda, que é a maioria que a gente vê hoje em dia. Então, tem muita história, tem muita coisa, tem muita localidade. Night City existe. Night City foi criada, a expansão de Night City eu acho que em 92. Então tem 30 anos de Night City. 30 anos de evolução de cenário. É assustador, cara. É assustador. É isso. É uma faca de dois gumes. É maravilhoso que é orgânico, mas o mal é que a série pressupõe que a gente já conhece. Eu acho que o ruim é ela pressupõe que a gente conhece o jogo. Teriam alguns detalhes que deveriam ter sido adicionados. Ela pressupõe que a gente conhece alguns pontos da sociedade no mundo. Sim. Teria sido muito bom se. Os conta-gotas, os 5 minutos extras de diálogo e explicação ajudariam. Reduz em 5 minutos a explosividade louca dos últimos 2 episódios. E coloca 5 minutos mais de construção de mundo, de explicação de mundo, que já seria maravilhoso. E do tipo, é pra galera dizer, não, mas iria deixar mais cara a série. Não, cara, literalmente, você coloca personagens olhando uma televisão, tipo, de costas pra televisão, então a televisão não tem nem animação. É literalmente uma pessoa sentada no sofá e o áudio passando. Sim. Tipo, fora isso, nós temos personagens que são maravilhosos, as temáticas de Cyberpunk são incríveis, que é a temática de, ao mesmo tempo, tenta mostrar que as pessoas são especiais, mas não. Isso é uma temática muito forte, Cyberpunk. É a ilusão de que você vai ser diferente e vai vencer o sistema. Isso é muito forte dentro da filosofia Cyberpunk, que vai para além do Cyberpunk 2077. Já colocado em Neuromancer e Blade Runner, que são as obras seminais de Cyberpunk na modernidade. Então. E outro ponto também que eu acho muito positivo é o romance. O romance é muito crível. Os 2 personagens têm uma química maravilhosa. É tão orgânico que no começo eu realmente fiquei me perguntando se iria evoluir pra um romance ou se ia ser só uma broderagem. E tipo, depois acabou evoluindo mesmo pro romance. Se ficasse só com uma broderagem, pra mim ia tá de boa.
tão natural que foi o relacionamento deles. Sim. Foi muito bom. Foi muito bem feito, muito bem construído. É fantástico. É uma série fantástica. Ela só degringola nos últimos 2 episódios, mas fora isso, ela é absolutamente fantástica. Ela também faz algumas cagadinhas no 7º episódio. São 10, né? Então, episódio... É a partir da segunda metade. Ela começa a cagar a partir Sim. Mas a gente fala isso melhor no próximo vídeo. Alguns detalhes bem positivos, bem pormenores que eu percebi, que eu acho que pouca pessoa percebeu. Você percebeu que eles desenvolveram variantes da linguagem? Você percebeu? Como assim? Você percebeu que eles falam muitas vezes palavras dobradas? Muito, por favor. Ah, cara, na dublagem em PTBR não tinha isso, não. Exato. Isso é algo que até pra dublar você não percebe. A pessoa não percebe, mas dá pra ver que foi algo pensado na dublagem em inglês. Que eu assisti em inglês. Eu nem sabia que a linguagem original que essa porra foi gravada foi japonesa. Eu falei, como assim? A linguagem original é inglês? Vai se ferrar. Eu sei inglês, eu vou ouvir em inglês. Então, tipo... E dá pra ver que eles fizeram uma tentativa de pensar como a linguagem mudaria pra 2077. E é fantástico. Termos únicos, tem prim, nova, tem novas palavras. O que é a coisa mais fácil de botar, mas o mais interessante é que eles mudaram levemente a gramática. É muito sutil. É uma coisa assim que não impede a gente de entender, mas eles falam de uma forma truncada. Às vezes as frases elas terminam em pontos errados da gramática do inglês moderno. É muito bom, é muito fantástico. Você, caraca, cara, eu não acredito que isso aconteceu. E eles fazem muita palavra dobrada. Really, please. Isso é muito sutil. É muito sutil e eu percebo. Eu falei, será que isso é sem querer? Não, é repetido tantas vezes que é um fato de Cyberpunk. Eu vou depois querer ouvir de novo esse negócio pra fazer um vídeo mostrando a evolução linguística de Cyberpunk. Porque eles tentaram. Isso só pelo esforço vale a pena. E é fantástico. É incrível. Eu da área de linguística, eu demorei pra perceber, mas é impressionante. Então, esse é o anime. Vale a pena assistir. Quem não assistiu, assista, que a gente depois vai fazer um vídeo falando sobre a... Como é que se diz? Com spoilers. Os pontos da série. Spoilers. Então, é isso. Tem mais alguma coisa a pontuar, Ciris? Não, sem os spoilers, acho que não. Fácil 8. Eu tenho uma coisa a pontuar, que é sobre a estética. A estética dessa série é muito boa. A direção de arte dessa coisa é fantástica. Sim. É tão boa a direção de arte que como a gente comentou, tem várias cenas paradas que eles não vão poder economizar orçamento. As cenas paradas são as mais bonitas. Porque eles pensaram, tipo, ok, nós vamos ter que fazer umas cenas paradas para economizar orçamento. Nós vamos fazer essas cenas tão embasbacantes, com tantos detalhes, que a pessoa vai perder tanto tempo admirando a cena que não vai perceber que a cena tá aí pra poder economizar tempo. E é impressionante. É lindo demais essa série. A trilha sonora. A música é outra. Velho! A trilha sonora a trilha sonora dele com o Manny. A última vez dele com o Manny. É incrível aquela cena. Aquela cena toda e aquela trilha sonora por trás. Sem entrar em spoilers, tem também 2 cenas dele com a Lucy. Que é maravilhosa a música. Enfim, a música é maravilhosa. Eu tenho uma crítica. Você falou do design e tal. É muito bom. Mas eu acho que não foi pro extremo que nós observamos em Cyberpunk de alteração corporal. Especialmente em 2077. Tem alguns extremos... Colocar uma pessoa meio zebra na rua? Não meio zebra, mas tipo... Quase todo mundo em 2077 tem coisas que quase que batem naquela Uncanny Valley. Naquele... Você vê a pessoa e acha ela estranha. E tipo, muita gente comum tem implantes cibernéticos, alterações, quase todo mundo tem os olhos alterados. E tipo, tirando o cast principal, as pessoas normais não pareciam isso. Eu acho que e é muito comum a galera se mutar pra caramba.
de ficar braçudo que nem o membro lá, o cara que esqueceu o nome, Capola. Então, tipo... O irmão da Rebeca. E outra coisa também que me incomodou um pouquinho, não muito, mas me incomodou um pouquinho, e que é um marco de Cyberpunk, e que é a questão de gênero e identidade fica muito mais fluido em Cyberpunk. Especialmente no mundo onde você pode alterar. Você pode um dia estar com um órgão reprodutor masculino e no outro órgão reprodutor feminino. Tipo, essas alterações são relativamente de boas. Quando você já troca o orgânico pelo cibernético. Então, tipo, e muita gente faz isso. Então, gênero se torna uma coisa... Quando você pode literalmente começar a mudar seu corpo pra virar uma aranha humana, gênero vira... 2077 já vira uma coisa muito louca. Imagina, nosso mundo, o que já existe de tecnologia pra mudar. Imagina se você pode mudar isso numa ida no Hyperdoc. Uma ida no Hyperdoc, você paga assim, um salário mínimo e troca. Troca órgão, troca não sei o que. Tipo, eu achei a galera muito nas caixinhas pré-estabelecidas. Tirando o Romance Mane e o esqueci, o Dório. Tirando isso, que foi o único representante assim, mais fora... Em português tava com o pronome ela, não tava o Dório, não. Não, mas é isso, eu acho... eu não sei se é a única pessoa que foge dos padrões de gênero. Quando é algo que... Foge ainda numa estética contemporânea. Uma estética contemporânea, não a despirocada que a gente pode dar em Cyberpunk. Exato. Isso é uma crítica porque... É uma pessoa que hoje em dia a gente veria na rua. Sim. Tipo, essa é uma crítica, porque é um mundo. Vamos lá, nós temos hoje o choque das pessoas mais velhas vendo corpos masculinos vestindo roupas femininas e não sei o que. Isso esse é um choque de 40 anos, de 1980 pra cá. Pensa 50 anos no futuro com a evolução tecnológica. Enfim, eu acho que não teve esse choque, mas ao mesmo tempo eu acredito que eles não quiseram. Eu não lembro se tinha alguma pessoa queer na série. Alguma pessoa que você baixa o olho e diz, não sei que gênero é essa pessoa. Sim. E isso é algo que deveria ser muito mais comum, Cyberpunk. Sim. Muito comum. Então, tipo, isso é uma crítica minha. Mas eu acho que eles quiseram se manter bem próximos do vendável. Tanto que... Cara, a série de 18 anos, eles podiam fazer... Podiam fazer muitas coisas. Eles podiam, mas perceba que eles fizeram o que eles quiseram, mas da mesma forma se mantendo dentro de padrões, porque se eles fizeram o que eles quiserem, ia ser um backlash, não ia ser uma agraciação. Andando na rua, cara. Pessoas andando na rua, não tem isso. Não tem pessoas queer andando lá também. Exato, não tem, mas porque eles preferem ver violência extrema e sexualidade extrema do que pessoas queer. Você sabe disso, né? A gente sabe que é assim. Não tem um romance fora do heteronormativo. Não, eu aceitava não ter o romance. Eu entendo que o romance normalmente a galera se força não muito tem nem mais. romance, nem nada. Não tem nem homem com homem se pegando, nem mulher com mulher se pegando, que é algo que normalmente é fetichizado. Mas é isso, tipo, até essas relações eu entendo. Tipo, não ter nada. Mas pelo menos não tem uma pessoa, um plano de fundo passando. Tipo, oi, meu... É complicado. Isso faz zero sentido em Cyberpunk. Zero sentido. Num mundo que, literalmente, o corpo humano tá praticamente sendo ultrapassado. Eles já têm a tecnologia de poderem fazer coisas muito toscas. Tipo Homem-Zebra e não sei o que. O lendário Homem-Zebra. Então, tipo, já pode fazer isso. Porque você já pode ser um borgão. Tira o seu cérebro e coloca numa coisa. Em qualquer coisa. Você pode ser um homem em qualquer coisa já. Já tem a tecnologia pra isso. Eu só lembrei do Homem-Geladeira. O Homem-Geladeira. Então, tipo, se você quiser ser um Homem-Geladeira, você pode ser um Homem-Geladeira.
E tanto que essa é uma das temáticas centrais da cyberpsicose, porque é o choque do seu cérebro vendo o seu corpo sendo tão alterado. Outra coisa que eu queria pontuar também, de positivo. A cyberpsicose é maravilhosa, estética, maravilhosa. Sim. A representação imagética da cyberpsicose, sim. É tão extremo que você fica se perguntando se é algo que as outras pessoas também estão vendo, que se está físico ou não. Sim. É realmente um caso de esquizofrenia. Extremo de esquizofrenia. Então, sim. É isso. Bom, a gente deu mais uma parabolada. E é isso, a sexualidade foi bem fraca. Tirando o choque de algumas cenas sexuais. O que eu gostei muito que não foi nenhum dos personagens. Tipo, isso não é spoiler, mas tipo, não houve. Como é que se chama? Que sempre criticam o Game of Thrones de ter. Que foi apelativo. Não teve apelação sexual com os personagens principais. Com os principais. Exato. Mas Cyberpunk tem que ter apelação sexual. Não tem como não ter. Mas não foi gratuito com os personagens principais. Isso é importante. E ao mesmo tempo, há uma demonstração muito clara de que a nudez é muito mais de boas nesse mundo. Tipo, entre amigos, a galera peladona é muito mais de boas. Pena do mútil, porque Dave no começo tava super incomodado. Ah, sim, sim. Era só aquela galera. É porque é isso, eles falharam um pouco no ponto sexual dessa série. Que no começo o Dave tava tipo, o que tá acontecendo, gente? Vocês estão nus, gente, o que estão fazendo? Gente, coloca a roupa. Todo mundo peladão, Porque na prática em Cyberpunk é muito mais de boa isso, porque o corpo humano está sendo ultrapassado. É tipo, chega um ponto em que estamos deixando de ser humanos. Estamos no processo da transhumanidade em Cyberpunk. Na verdade, já tem a transhumanidade, só que as pessoas ainda têm medo de abraçar isso. E aí a cyberpsicose. Como conviver com um cérebro que foi preparado para ter 2 braços, 2 pernas, esse corpo, quando nós já estamos... e não ser uma zebra. Mas eu sempre quis ser uma zebra. Então, essa é a transição entre Cyberpunk e 2077. E é muito interessante. Quer que nós vamos pra transhumanidade. Aí que eu acho engraçado. Tem um RPG chamado Cyberpunk, que é Carbono 2185. Eu falo, como você faz um RPG em 2185? E na capa tem uma pessoa levemente aumentada. Como na capa você tem uma pessoa levemente aumentada em 2185? Como não tem um homem cachorro androide com 52 cópias dele espalhados numa rede? Não existe isso. Eu acho que, só pra gente terminar, eu acho que é muito engraçado a gente observar essas coisas. Que a grande coisa é que nós, humanos, gostamos de séries em que nós, humanos, estamos. E por isso eu acho que existe o final de nós imaginarmos a ficção científica. Um limite pra gente imaginar a ficção científica que eu acho que é até 2100, 2100 e poucos. Porque após isso não é mais humano. Então, a menos que seja um exercício de curiosidade e pensamento, por exemplo, fazer um livro em 2120. Porque não é mais a humanidade. A gente não vai ter graça em ler um livro em que você tá vendo a cópia de Bernardo 327. Tipo, não é... que todo mundo é o Joãozinho 86. Brasil de heróis. Então, tipo, eu imagino que a gente simplesmente não vai... Não tem essa ligação, a gente não tem identificação. Porque a individualidade e identidade humana são importantes para a ficção. Mas vai ter o fim da individualidade. O fim do ser humano e da individualidade. Isso é algo que vai acontecer se a gente não se explodir antes. E a partir daí a gente não tem mais como criar identidade e interesse com esses personagens. Então, para mim, o limite do se interessar humano é logo antes da transhumanidade ou no momento em que começa a transhumanidade. Depois disso, a gente pode ler por curiosidade. Mas não vai ter... identificação. Tem uma série de ficção científica chamada, ficando muito conhecida ultimamente, que se chama Todos os Amanhãs, All Tomorrows. Que é a história de uma humanidade que avançou muito, não sei o quê. Só que aí subitamente chegou uma raça ridiculamente avançada
grotescamente avançada que falou Laos e comeu a humanidade. Vai tipo, não. E tipo, essa raça super avançada que são os Q, eles têm uma religião que é nós somos os grandes progenitores e criadores das coisas e nós vamos criar e adaptar as formas biológicas para novas funções. Então, ela pegou a forma humana e transformou, por exemplo, em blocos de carne, uma parte da humanidade. A outra humanidade transformou em ratos, em lombrigas. Tipo, são literalmente minhocas, mas com DNA humano. Eles deformaram tanto que fizeram isso. E aí passaram bilhões de anos e eles evoluíram. Até o ponto que eles ficaram super avançados, se reuniram e tentaram confrontar os Q. E eles conseguiram, pelo menos, expulsar os Q de cá. Mas parece que os Q... Eles ficaram tipo, incrível, eles conseguiram ser algo contra nós. Tá bom, continue aí. Então, tipo, por que a gente consegue se identificar com isso? Porque os Q, eles chegaram e deformaram a humanidade ainda para seres biológicos. Mas ainda são independentes. Nós não vamos ter graça em ver os Q, que são algo. Então... É uma super avançado no futuro, mas ao mesmo tempo mantém ainda padrões que nós nos identificamos. Se chegar na transhumanidade de Laws, a mente foi digitalizada. Acabou. Como a gente vai se identificar com isso? A gente não vai. Não tem como se identificar. E essa é a questão. Cyberpunk 2077 está na virada da transhumanidade. E mais 30 anos, 40, nós não teremos mais com o que nos identificar. Porque não vai existir um David Martinez. Não vai existir uma Lucy. Porque cada David Martinez pode ser copiado infinitamente. E pode ser modelado e alterado como você altera um bot de computador. Então, a menos que a gente encontre uma parede de desenvolvimento de inteligência artificial que realmente mostre, por algum motivo, o fator biológico ainda é superior ao artificial. E, na verdade, o que acontece é que vai existir uma evolução combinada entre AI e biológico, a menos que seja essa a resposta, o que não parece que é. Mas se for essa a resposta, então sempre vai existir individualidade. Você concorda? Ou caso isso perceba, tipo, ok, não dá pra transferir a mente humana. A gente cria uma cópia, mas não é o original. Então a gente essencialmente ainda tá perdendo a pessoa. Sim. Ainda tá perdendo a pessoa, então ninguém vai querer isso. Então, isso é algo que a gente pode falar daqui a pouco. Então, é isso. Isso é Cyberpunk Mercenários Edge Runners. Maravilhoso. Assistam. Mais alguma última coisa, Sirius? Não. Então, foi GH, eu tenho Discord, entra no meu Discord. Falou.